Em Jesus, somos chamados a deixar para trás o que nos separa do Senhor e vivermos de maneira nova. Apesar das influências do passado, Ele nos dá uma nova oportunidade de viver em sua luz e liberdade, nos desafiando a seguir com fé e firmeza. Podemos ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, versículo 10, que diz: Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que já tinha feito com seus pais. Neste versículo, Deus fala ao profeta Jeremias sobre a infidelidade de Judá e Israel, que quebraram sua aliança ao retornar aos pecados dos antigos, como a adoração de ídolos. Isso mostra como afastar-se de Deus é grave e exige arrependimento, pois ao voltar aos velhos hábitos, o povo rejeitava a graça de Deus. Esse alerta também vale para nós cristãos, que assim como Israel, somos tentados a voltar ao passado, enfraquecendo nossa relação com Deus. Como novas criaturas, devemos resistir a essa tentação e viver de acordo com a transformação que Cristo nos trouxe. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 26 e 27, que diz: Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quando entregamos nossa vida a Cristo e nos tornamos novas criaturas, somos chamados a abandonar o passado e resistir à tentação de voltar aos antigos hábitos que nos afastavam de Deus. Mesmo depois de vivermos a transformação pela graça, Satanás tentará nos puxar de volta aos padrões antigos, que nos mantêm em ciclo de culpa e de derrota espiritual. Como Israel, que após ser libertado do Egito, constantemente desejava o passado, também somos tentados a voltar às velhas práticas. No entanto, a palavra de Deus nos ensina a resistirmos, lembrando que o caminho da graça nos capacita a viver em obediência, com propósito e não apenas afastados do pecado, mas crescentes em santidade. A verdadeira libertação é seguir a direção que Deus nos chama, resistindo ao antigo estilo de vida e avançando firmemente em confiança na sua promessa. Resistir é uma prova de nossa transformação e compromisso com o reino, e a graça de Deus é nossa força para continuarmos. A luta é diária, e ao escolhermos seguir a Cristo, devemos lembrar que Ele nos chama para viver na liberdade que Ele nos deu, deixando para trás o passado e confiando na sua obra em nós. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 12 a 14, onde diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este versículo nos chama a deixar para trás os velhos hábitos e viver uma mudança verdadeira. Apesar das tentações, somos capacitados pela graça de Deus a seguir em santidade. Ele nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e não cedermos ao pecado, lembrando que fomos libertos para vivermos agora só para Ele. Mesmo depois da transformação em Jesus, muitas vezes vacilamos e voltamos aos velhos hábitos, mas a graça deve nos levar a abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos entender que nossas escolhas diárias nos aproximam ou nos distanciam dele. É hora de resistir à tentação, fortalecer a oração e viver em santidade, pois a graça não nos chama a continuarmos no erro, mas a uma mudança radical. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
Paulo nos lembra de nos mantermos firmes na liberdade que Jesus nos deu, resistindo aos velhos hábitos e vivendo com propósito em sua transformação. A verdadeira liberdade não está em viver de qualquer jeito, mas em seguir a vontade de Deus que nos liberta do pecado e nos guia para uma vida plena. Mesmo com as influências do passado e as lutas internas, precisamos fazer escolhas diárias que nos aproximem de Deus, como praticar bondade e gratidão. A verdadeira liberdade está em caminhar com Cristo, que nos dá liberdade real e nos conduz a uma vida de paz e de propósito. Lembre-se, a liberdade em Jesus define nossa verdadeira identidade, longe das pressões do passado e das tentações que nos levam a voltar atrás.